Fala, minha gente! Bom, hoje eu estou bastante longe da minha casa, estou num ambiente diferente, mas sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo dessa semana, porque vamos abordar um tema fundamental para a nossa vida cristã, que é a oração. A Bíblia está repleta de exemplos e ensinamentos sobre como devemos orar, e entender esses princípios pode transformar nossa prática diária e nosso relacionamento com o Deus eterno. Vamos mergulhar nesse conteúdo para que você, que é professor, possa usar essas informações em suas aulas e você, que é aluno, possa aplicá-las na sua vida pessoal. Logo de início, vamos falar sobre a importância da oração na Bíblia, porque afinal, a oração é um dos pilares da vida cristã. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos de personagens que oraram e receberam respostas, assim como também exemplos de orações que não foram bem atendidas ou que não foram atendidas. Isso nos ensina algo profundo. A maneira como oramos e a motivação por trás das nossas orações são cruciais. Em 1 Tessalonicenses 5,17, somos chamados a orar sem cessar. Isso significa que a oração não pode ser apenas uma ação pontual, mas ela deve fazer parte do nosso estilo de vida. É um relacionamento contínuo com Deus e pode ser feito a qualquer momento, em qualquer lugar. A comunhão é, de fato, um dos maiores exemplos do que devemos buscar na oração, refletindo assim a própria Trindade. Mas como orar? Bom, vamos pensar um pouco e avaliar alguns exemplos bíblicos da oração. A oração é uma comunicação direta com Deus, uma conversa pessoal. Vemos que Jesus buscava momentos de oração com o Pai. Em Marcos 1,35 e Lucas 6,12 estão registros de alguns desses momentos. Assim também Moisés, Samuel e tantos outros personagens e ícones da Bíblia. Mas o que todos esses exemplos têm em comum? Eles buscavam alinhar suas orações com a vontade de Deus. Um detalhe importante que deve ser destacado é que orações eficazes têm esse elemento em comum. Elas estão em conformidade com a vontade de Deus. Mas como adquirir esse entendimento? Não tem outro jeito, né? Através da leitura contínua da palavra de Deus e do cultivo de uma consciência limpa e piedosa no dia a dia. É interessante que a Bíblia também registra orações curtas, como a de Elias no Carmelo, registrado lá em 1 Reis 18, versículos 30 a 38, que foram de fato orações extremamente poderosas. Isso mostra que o tempo de oração não é o mais importante, mas sim o coração e a sinceridade com que buscamos a Deus. Outro fator importante é a oração pública e particular. É um aspecto interessante sobre a oração é que ela pode ser feita nesses dois ambientes. As orações públicas têm um papel importante na vida da comunidade cristã. Por exemplo, Salomão orou publicamente durante a dedicação do templo, que está registrado no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, nos versículos 22 até o 53. A igreja primitiva também perseverava em oração unânime, como vemos em Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4. Por outro lado, nosso Senhor Jesus também nos ensina sobre a importância da oração em secreto, como vemos em Mateus 6,6. Esse é um momento de intimidade entre nós e Deus, onde podemos falar coisas que jamais falaríamos em público e rasgar nosso coração. Seja orações particulares ou em orações públicas, o objetivo final é sempre a comunhão com Deus e a busca pela sua perfeita vontade. Bom, quais então são os modelos de oração que nós podemos seguir? O mais importante deles, o Pai Nosso, o modelo mais tradicional de oração. O Pai Nosso, registrado em Mateus 6, versículos 9 a 13, é uma oração em que Jesus, nosso Senhor, nos dá um roteiro que serve de base para as nossas orações espontâneas. Ele começa nos ensinando a reconhecer a santidade de Deus e a buscar o seu reino e confiar na provisão diária do Senhor. Esse modelo nos ensina também sobre o perdão. Jesus nos desafia a perdoar os outros para que possamos receber o perdão divino. Este é um ponto crucial para nós cristãos. Precisamos estar dispostos a perdoar para que possamos viver em plena comunhão com Deus. Sem perdão ao próximo não há comunhão com o Eterno. Por isso, a importância da oração na vida cristã é enorme. A oração não é apenas um dever, mas também uma ferramenta poderosa para o nosso crescimento espiritual. Como o apóstolo Paulo orou pelos cristãos de Éfeso, lá em Efésios 3, versículos 14 a 21, nós devemos orar uns pelos outros para que sejamos fortalecidos no nosso interior e cresçamos no amor de Cristo. No início, a nossa oração pode ser voltada para pedir a Deus que mude circunstâncias ao nosso redor, que nos dê isso ou aquilo. Mas com o tempo e a maturidade, aprendemos
que a verdadeira transformação começa em nós. A oração molda o nosso caráter e nos alinha à vontade de Deus. Além disso, a oração tem um papel importantíssimo na obra missionária. É um papel central, porque apesar de Jesus ter prometido poder para a igreja testemunhar dele em Atos 1:8, a oração é essencial para abrir novos campos de evangelização. A igreja de Antioquia, por exemplo, jejuou e orou antes de enviar os seus missionários Barnabé e Saulo, como nós podemos ler em Atos 13, versículos 2 e 3. Paulo também, ao escrever aos Efésios, pediu que orassem para que ele pudesse pregar com confiança, mesmo quando estava preso, como ele diz lá em Efésios 6, versículos 18 a 20. A oração, portanto, não só fortalece o missionário, mas também abre portas para o avanço do Evangelho. Bom, irmãos, concluindo, o poder transformador da oração se revela, como nós podemos ver nesse estudo, porque orar é um trabalho pesado, mas que traz grandes delícias para aqueles que perseveram nela. No início, pode parecer uma disciplina difícil, e de fato é, porque toda disciplina demanda esforço, mas com o tempo torna-se uma fonte de alegria, assim como as pessoas que acostumam a se exercitar e depois não conseguem mais ficar sem. E lógico, ela aumenta a nossa comunhão com Deus e passamos a ter mais prazer ainda em orar por conta desse sentimento maravilhoso. Quando obedecemos ao chamado de Deus para orar, e é uma ordem que Ele nos dá, e Ele deseja ter comunhão conosco, Ele nos leva a lugares de intimidade que transformam a nossa vida. A oração é um dos meios que Deus usa para nos moldar e nos aproximar dEle, e isso é um privilégio para cada crente. Então, meu convite para você é: cultive uma vida de oração, tanto pessoal quanto em comunidade. Frequente os cultos de oração, porque uma igreja que ora em unidade conquista grandes coisas para a glória de Deus. Ensinem isso aos seus alunos, vocês que são professores, e pratique em sua própria vida. E você, que é aluno, absorva esse conteúdo para que experimente a profundidade dessa relação com Deus. Por fim, meus queridos, muito obrigado por estarem aqui hoje mais uma vez. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, se ele tem sido uma bênção para você. Mande para os seus amigos. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos, e aí não perder nenhum dos nossos conteúdos. E que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, poderosamente, em nome de Jesus. Um forte abraço, meu irmão, minha irmã.